E aí, terceira série, tudo bem com vocês? Sou a professora Fran, mais uma aula de biologia. O assunto de hoje, tenho certeza que vocês lembram bastante coisa também e vão gostar. É sobre a origem da vida. Mas antes, vamos ler essa reportagem aqui junto. As 5 teorias da conspiração mais bizarras sobre o novo coronavírus. Criado em laboratório, efeito do 5G, urina de vaca, explicações implausíveis revelam criatividade, falta de noção e fixação por Bill Gates entre os conspiracionistas. Aí aqui está dizendo um trecho da reportagem, membro do Centro de Astrobiologia de Buckingham, acho que é assim que fala, o professor Chandra, afirmou que a fonte mais provável do vírus SARS-CoV-19 era um meteorito que teria atingido o norte da China em outubro de 2019. Porém, nenhum traço do objeto foi encontrado no local sugerido. Então veja, ele está dizendo que provavelmente o vírus veio com um meteorito aqui para a Terra. A gente vai estudar hoje sobre a origem da vida. E tem uma das teorias que remetem a essa reportagem. Eu quero que você pense sobre elas, tá? Vamos começar aqui então. Evolução, origem da vida. Os objetivos da aula de hoje quais são? Conhecer as teorias sobre a origem da vida e diferenciar fixismo e evolucionismo. Então vamos começar direto com um exercício para você já pensar sobre o tema. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Letra A, hereditariedade. Letra B, capacidade de responder a estímulos. Letra C, corpo formado por várias células. Letra D, capacidade de evoluir. Ou letra E, metabolismo. E aí, gente, conseguiu lembrar? Esse assunto também é lá da primeira série, mas que você retomou já na segunda série quando foi falar dos seres vivos e a gente está falando de novo, olha só a importância, né? Então vamos lá. Hereditariedade. Todo ser vivo tem capacidade de reprodução. Capacidade de responder a estímulos? Também. Corpo formado por várias células? Aí aqui não, né, gente? Tem organismo com uma célula só, então estava bem fácil. Ah, professora, mas a respeito do metabolismo? Realmente, essa questão ela fica um pouco ambígua, né? Porque se a gente for considerar vírus um ser vivo, o vírus não tem metabolismo próprio, mas ele adquire metabolismo quando ele entra dentro de uma célula hospedeira, tá? Mas a resposta aqui seria, então, corpo formado por várias células. Aqui, então, gente, as características dos seres vivos. Célula, como a gente acabou de falar, então, todo ser vivo tem corpo constituído por célula, tem metabolismo, que ele precisa, então, se nutrir, respirar para manter, né, as reações químicas dentro do seu corpo. Tem material genético, que pode ser ou DNA ou RNA. Ele é capaz de reproduzir, tanto faz se sexuada ou assexuadamente. É capaz de sofrer mutação, ou seja, ele altera, né, ao longo
das gerações e sofre evolução. Além disso, responde a estímulos e a composição química, que a gente chama dos chompes, né? Que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, essas são as características de todo ser vivo. Só que daí a gente perguntou aqui do vírus, né? Eu já dei lá um spoiler para vocês no slide anterior a respeito do metabolismo. O vírus não tem metabolismo próprio. Ele precisa, então, entrar dentro de uma célula hospedeira, porque ele é um parasita intracelular obrigatório. Mas ele também tem outra coisa que ele não tem célula. Por conta disso, o vírus ainda tem um debate muito grande na comunidade científica. Alguns cientistas dizem que ele é um ser vivo, outros cientistas dizem que ele não é um ser vivo. Você vai dizer o quê? Você tem que saber, tanto faz o que você acredita, mas você tem que saber quais características que ele tem de um ser vivo e quais características que ele tem que não é de ser vivo, tá bem? Continuando a aula aqui. Então agora, quando a gente vai começar a falar de evolução propriamente dita, a gente tem que saber a diferença entre o fixismo e o evolucionismo, tá? Então, primeira coisa, fixismo, olha, o nome já está dizendo, é uma coisa fixa, que não muda. Então, para essa corrente, acha que as espécies são imutáveis, que elas não se alteram ao longo do tempo. Também dizem que as espécies, logicamente, então elas têm que ter origem diferente, porque se uma espécie ela não se modifica ao longo do tempo, então, por exemplo, uma espécie de borboleta, ela surgiu exatamente como ela é. O cachorro surgiu exatamente como ele é, então tem diferentes origens, concorda? E foi muito aceito até meados do século XIX. Aqui tem que tomar um cuidado, gente. A gente, quando vai falar de biologia, quando vai falar de ciência, a gente não vai tratar de religião. Mas aqui, só para vocês saberem, o criacionismo, que é a teoria que acredita num ser supremo que criou todas as formas de vida, é fixista. Mas nem todo mundo que é fixista é criacionista. A pessoa pode acreditar que as espécies não mudam e não acreditar num ser supremo, tá? Então, só para diferenciar as duas coisas. Então, criacionismo é fixismo, mas nem todo fixista é criacionista. Mas o que interessa para a gente de verdade é o evolucionismo. Quais são as características do evolucionismo? Acredita que as espécies mudam, que elas evoluem ao longo do tempo. Tem uma origem comum, então acredita que a vida surgiu na Terra uma única vez e a partir dessa única vida foram surgindo as outras vidas. Como? Através de mutações. E é a teoria mais aceita recentemente pela comunidade científica, tá? Então são duas vertentes diferentes, duas diferentes teorias e você tem que saber a diferença entre elas. Tanto faz em qual você acredita, mas você tem que saber que para a ciência, a que é aceita é o evolucionismo, que tem mais credibilidade para a ciência, ok? Continuando aqui, olha a diferença entre as duas. O fixismo, cada borboleta se mantém igual ao longo de todas as gerações, elas não mudam. E o evolucionismo, tinha uma espécie de borboleta aqui que foi sofrendo pequenas alterações e no final ali eu tenho mais duas espécies diferentes. Tá vendo a diferença? Então aqui, ao longo do tempo se modifica, aqui ao longo do tempo se mantém. Vamos para a primeira teoria da origem da vida, que é esse o tema da aula. A abiogênese, ou geração espontânea. Esse A na frente da palavra significa não tem. Não tem o quê? Vida. Então, a abiogênese acredita que a vida surge da matéria bruta, né? Persistiu até também aqui meados do século XIX. A gente tem filósofos, cientistas importantes que defendiam essa teoria, apesar de hoje ela parecer pra gente uma coisa meio bizarra. Por exemplo, Aristóteles, né, um importante filósofo grego. Esse outro ali, eu nem sei falar o nome dele, mas o Leuwenhoek, sei lá como é que fala isso, mas o que esse cara fez de importante com esse nome difícil? Por que eu coloquei ele aqui? Porque ele foi um naturalista, foi um dos que inventou o microscópio. Ele não é o mais estudado, não é o principal, mas ele também inventou o microscópio para ele na época e ele foi muito importante para a microbiologia. Então, ele foi um dos primeiros a começar a ver as bactérias, por exemplo, tá? E esses dois, mesmo assim, mesmo com a importância deles na ciência, defendiam a abiogênese. Olha só esse outro aqui. O Helmont, ele fez uma receita para criar ratos. Então, para ele, se você tivesse uma camiseta suja, um pouco de trigo, um quarto escuro e deixasse isso por 21 dias, disso tudo surgiria um rato. Surge um rato se eu fizer isso? Talvez até surja. Mas ele surgiu da roupa do trigo e do escuro? Não, né? O rato vai atrás da comida, ele gosta da sujeira, foi atrás ali, enfim. Não é que surgiu da matéria bruta, mas ele acreditava que surgia. Tá? Então, olha que interessante. Para refutar, para discordar dessa teoria, alguns cientistas apareceram. Primeiro, Redi. O que ele fez? Ele fez uma experiência, onde ele colocou num frasco um pedaço de carne, um pedaço de peixe, né? Enfim, alguma coisa ali, e deixou um frasco fechado e outro aberto.
Com o passar de alguns dias, o frasco aberto apareceu larvas e o outro não aconteceu nada. Mas daí começaram, surgiu então a partir das moscas que conseguiram sentar na carne ali. Ah, não, porque a abiogênese precisa de um princípio vital que está no ar. Quando você tampou ali, colocou a tampa, não entrou o princípio vital. Então, o que ele fez? Refez a experiência, agora com o terceiro frasco, que ele tapou com gaze para o ar conseguir entrar, mas as moscas não conseguiam chegar até a carne. O que ele viu? Novamente, os dois frascos, o que estava com a tampa, o que estava com a gaze, não surgiram as larvas. Surgiu a larva só no frasco que estava aberto, porque as moscas conseguiram sentar lá. Ele, tá vendo? Isso aqui, então, as larvas são filhotes das moscas. Não existe a abiogênese. Só que teve um certo problema. Alguns anos depois, inventaram o microscópio. E quando inventaram o microscópio, eles foram ver, na verdade, que tinham seres microscópios, pequenininhos. Então, a carne, mesmo a que estava fechada ali, tinha esses micro-organismos também. Então, foram lá, tá vendo? Tem a biogênese, sim. Aí, anos mais tarde, alguns outros cientistas foram tentando provar que a abiogênese estava errada. Então, essa experiência aqui do John Needham, o que ele fez? Ele aqueceu um caldo nutritivo aqui para matar todos os micro-organismos e deixou aberto. Alguns dias depois, mudou de cor, porque estava cheio de micro-organismos. Então, aqui, a abiogênese está funcionando, está surgindo do nada aqui essa vida. Mas aí vem um outro, o Spallanzani. O que ele fez? A mesma experiência, só que ele colocou uma tampa. E o que aconteceu? Não apareceu nada. Então, a abiogênese não funciona. Mas aí de volta, você colocou uma tampa, não entrou o princípio vital. Aí veio mais um cientista muito importante, que é o Pasteur, que não é pastel, né? Esse nome estranho que vocês estão vendo. Como é que ele fez? Ele fez uma experiência parecida. Só que agora ele inventou ali, ele fez um recipiente que a gente chama aqui de bico de cisne. Olha só, ele entortou o bico dele para o ar conseguir entrar, mas os micro-organismos, eles acabavam ficando presos nesse cantinho aqui, eles não conseguiam chegar até o caldo nutritivo, os micro-organismos que estavam no ar. Então, ele ferveu esse caldo e deixou ele por dias. Nada aconteceu. A partir do momento que ele resolveu quebrar esse gargalo ali, mudou de cor. Daí ele conseguiu comprovar que os micro-organismos, na verdade, estavam no ar. E quando eles tinham acesso ao caldo nutritivo, eles se reproduziam lá e mudavam de cor. Então, a partir desse experimento, foi dito então que a abiogênese não funciona. Então, essa teoria, apesar da gente estudar ela, ela não é mais aceita, ok? Um exercício falando sobre isso. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para a pesca. Alguns criadores acreditam que essas larvas surgem por geração espontânea no arroz. Redi e Pasteur, no século 17, mostraram experimentalmente que: letra A, seres vivos podem ser criados em laboratório. Letra B, um ser vivo se origina de outro ser vivo. Letra C, o primeiro ser vivo era um micro-organismo. Ou letra D, vermes se originam de cadáveres.
Ai, professora, fiquei na dúvida, porque você não falou nada disso aí que está nas alternativas, então vamos pensar junto. Quando eles fizeram a experiência, tanto faz se foi das mosquinhas lá, ou se foi lá aquele tubo de ensaio tubo de ensaio não, aquele recipiente com bico de cisne, o que eles conseguiram provar? Que os organismos que tinham surgido na carne ou no caldo nutritivo, eles não surgiram da carne e do caldo nutritivo, eles surgiram da onde? Da mosca ou então dos micro-organismos que estavam no ar. Então aqui, ó, um ser vivo se origina de outro ser vivo, tá? Então essa é a resposta correta. Vamos continuar aqui. Próxima teoria, panspermia. A panspermia, apesar de parecer uma teoria meio louca, tem alguns cientistas, inclusive renomados, que defendem ela. Tá? Então, ela não é tão aceita assim na comunidade científica, não é a mais aceita, mas ainda tem cientistas que acreditam e defendem essa teoria, ok? O que a panspermia diz? Ela diz que corpos celestes trouxeram a vida para a Terra. Essa primeira forma de vida que então chegou ali pelos corpos celestes, meteoros, meteoritos, seria muito parecido com uma bactéria. E chegou aqui na Terra junto com os meteoritos, ou meteoros. Qual que é o problema dessa teoria? Pensa, a resistência que essa bactéria tem que ter para aguentar a velocidade no espaço. Tudo que entra na atmosfera terrestre pega fogo, então ela tem que ter essa resistência para suportar altas temperaturas também e ainda suportar o choque ao bater na Terra. Então é algo meio difícil, né, para alguns acreditarem, porque realmente tem que ter um organismo suportar muitas coisas extremas para conseguir sobreviver a tudo isso, tá? Mas mesmo assim tem gente que acredita e eu já passei a resposta para vocês aqui ainda, olha só. Em certos locais, larvas de moscas criadas... Opa, eu voltei? Menos mal, então eu voltei, não fui para frente. Achei que era outro exercício. Então a panspermia, vocês conseguiram entender? Então a vida veio do espaço, então por essa teoria todo mundo é descendente de ET. Né? A gente é tudo descendente de extraterrestre. Não aquele ET que a gente vê nos filmes, né? Mas um ET que era quase uma bactéria. Próxima teoria, que é a mais aceita, que vocês têm que saber isso também, a biogênese. Então, biogênese, veja, apesar do nome parecer com a teoria anterior, não tem aquele A na frente. Então, aqui está dizendo que um ser vivo só nasce de outro ser vivo. Então, olha só. Ser vivo surge de outro ser vivo e a vida surgiu ao longo de um processo de evolução. Então aqui a gente está vendo alguns casos dos filhotinhos com seus pais ou com a sua mamãe aqui, né? Que um ser vivo só aparece de outro ser vivo, inclusive aqui no caso da bactéria, tá? Um quiz sobre isso então, gente. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Letra A panspermia acredita que descendemos de ETs? Letra B, segundo a biogênese, um ser vivo descende de outro? Letra C, para o evolucionismo, as espécies vão sendo melhoradas ao longo do tempo? Ou letra D, para o fixismo, as espécies são imutáveis?
Esse aqui talvez você tenha batido um pouco a cabeça, tá? Mas vamos pensar aqui junto. Segundo a panspermia, acredita que descendemos do ET. Acabei de falar isso, né? Então você sabe que é verdadeiro. Letra B, a biogênese, um ser vivo descende de outro ser vivo? Verdade também. Letra C, para o evolucionismo, as espécies vão sendo melhoradas ao longo do tempo? Não, gente, tá? Esse aqui tá errado. Ué, professora, mas você acabou de falar que o evolucionismo acredita que as espécies vão mudando? As espécies vão mudando ao longo do tempo. Isso não significa que elas vão sendo melhoradas, porque essas mudanças são aleatórias. As mudanças que são boas acabam ficando, as mudanças que são ruins acabam sendo eliminadas, tá? A gente vai falar mais isso nas próximas aulas. Mas então tem que ter isso na cabeça de vocês. Evolução não significa melhorar alguma coisa. Significa modificar, alterar, tá bem? Então essa aqui é a nossa resposta incorreta. Mais um quiz. A experiência de Redi colocou em dúvida qual teoria sobre a origem da vida? A panspermia, a teoria autótrofa, a abiogênese ou a biogênese? Essa você acertou, né, gente? Então, o Redi, ele colocou em dúvida a abiogênese, né? Porque ele mostrou que não surgiu do nada, que não surgiu da carne, que veio das moscas, as larvinhas da sua experiência lá, tá? Bem tranquilinho. Mais um quiz aí para vocês treinarem. Sobre a origem da vida, marque o que for correto. Letra A, abiogênese. Um ser vivo nasce a partir de outro ser vivo. Letra B, o Helmont propôs uma receita para produzir ratos usando matéria bruta, geração espontânea ou biogênese. Letra C. Os experimentos de Redi e Pasteur forneceram evidências da abiogênese. Letra D. Panspermia. Vida na Terra se originou a partir de seres oriundos de outros locais do cosmos.
E aí, gente? Ai, professora, isso aqui também me deu um pouco de nó na cabeça, porque tem umas palavras... Vamos ver junto, então. A abiogênese. Um ser vivo nasce a partir de outro? Não, né, gente? A abiogênese, esse A na frente, significa não. Então, surge de matéria bruta. Então, isso aqui está errado. Letra B. O Helmont propôs uma receita para produzir ratos usando matéria bruta? Até aqui, tudo bem. Por geração espontânea? Sim, mas não é por biogênese, é abiogênese, tá? Tem que tomar cuidado com essas palavrinhas que às vezes dão um nó na cabeça da gente. C. Os experimentos de Redi e Pasteur forneceram evidências da abiogênese? Não, era contra ela, né? E ainda, então só sobrou a letra D, que é a nossa resposta, a panspermia, a vida veio de cosmo, veio de fora do planeta, tá? Então, continuando aqui. Então, essa tela aqui para vocês, a gente tem um resumo das 3 teorias, né? Vamos lembrar elas aqui. A biogênese, vida surge de matéria bruta, de coisa inanimada, tá? Tinha até sapo que nascia da lama, né? Umas coisas assim, porque eles viam acontecendo e achavam que era aquilo. Mas, na verdade, o sapo, né? De repente, o girino estava se desenvolvendo naquela região. Não quer dizer que surgiu da lama. Continuando aqui, a biogênese, que é a mais aceita. Um ser vivo só se origina de outro ser vivo. E ainda a panspermia, a vida veio do espaço. Só que aqui a gente tem um problema, quando a gente pensa na biogênese e na panspermia, que são as 2 teorias que ainda são aceitas. Como surgiu a primeira forma de vida? Porque elas falam que a vida veio do espaço e a outra fala que veio, né, que nasceu, um ser vivo só nasce outro ser vivo. Tá, mas da onde surgiu o primeiro ser vivo para nascer os outros? Então aqui a gente tem um pequeno impasse. Aí a gente tem 2 teorias que ajudam a explicar a biogênese. Para a panspermia a gente não tem, porque a gente não pode ver como é que a vida teria surgido em outras partes do espaço, a gente ainda não tem como ver isso. Mas para a biogênese a gente tem 2 teorias que complementam ela para dar essa explicação. A primeira teoria, que é a mais aceita, é a hipótese heterotrótofa, ou ainda de Oparin e Haldane. O que essa hipótese diz? Aqui a gente está vendo a Terra primitiva, era muito quente, cheio de descargas elétricas, erupção vulcânica, então a gente tinha muita cinza vulcânica, era quente, era o inferno, vamos dizer assim, né? Fedida, quente, cheio de descarga elétrica, era muito difícil de viver aqui. Mas a gente tinha ali também um oceano primitivo e essas condições foram fazendo com que estruturas orgânicas se formassem e fossem aos poucos se agrupando, até formar o que a gente chama de coacervado. O coacervado ainda não é um ser vivo, mas é o que a gente acredita que foi o precursor ali da vida. A vida, o primeiro ser vivo, então, era o coacervado que conseguiu pegar mais tarde um RNA que estava dando sopa dentro daquele mar, né, daquela época lá, e formou o primeiro ser vivo. Então, cuidado, gente, quando fala coacervado, o coacervado não é o primeiro ser vivo, tá? Mas é o que provavelmente deu origem ao primeiro ser vivo. Então, olha só, por essa teoria, a gente vai seguir alguns passos do que aconteceu naquela época. Surgiu o primeiro ser vivo, a partir do coacervado. Esse ser vivo era heterotrótofo, ou seja, ele não produzia o próprio alimento, certo? E ele era anaeróbio, então ele não utilizava oxigênio para respiração, nem tinha oxigênio naquela época ainda, tá? Por isso que a gente chama de teoria heterotrótofa. Por quê? Porque o primeiro ser vivo era assim. Continuando. Depois foi desenvolvendo, esse ser vivo ali fazia fermentação, então ele conseguia a energia dele fermentando as coisas. Mais tarde, então, diminuiu a matéria orgânica, porque ele estava utilizando para fazer a fermentação. Aumentou a quantidade de CO2 na atmosfera, porque a fermentação alcoólica, ela libera CO2, né? Então, vocês lembram lá que vocês estudaram isso lá na primeira série, fermentação alcoólica libera CO2 na atmosfera. Mais tarde, surgiram os primeiros seres que faziam fotossíntese, certo? Com o surgimento da fotossíntese, a gente começou a produzir oxigênio. E só depois, então, surgiu a respiração aeróbia, que utiliza o oxigênio. Com a respiração aeróbia, começou, então, a utilizar mais energia e também aqui já estava produzindo mais matéria orgânica a partir, né, desses seres vivos que faziam fotossíntese. Então, essa foi a sequência do que aconteceu segundo essa teoria, tá? Então, lembrar que aqui no caso, fotossíntese surgiu bem depois só, não tinha oxigênio no começo, oxigênio surgiu depois, então respiração aeróbica também tem que ter surgido depois. Tem uma experiência que fizeram que ajuda a mostrar que essa teoria está correta, que é o experimento de Miller e Urey. O que ele faz? Ele simula uma terra primitiva. Então ele conseguiu simular em laboratório uma terra primitiva, quente, cheia de descarga elétrica, com tudo que tinha na atmosfera daquela época. O que ele conseguiu fazer? Ele não conseguiu chegar até o coacervado, que era o que a gente queria, né, que a gente esperava, mas ele chegou até a formação de aminoácidos.
E aminoácidos são fundamentais para os seres vivos, fazem parte da nossa constituição. Então já demonstra aqui que realmente pode ter acontecido isso, porque se ele conseguiu chegar até aminoácido, quem sabe, né, se ele continuasse a experiência por muito, muito tempo, ele chegasse até o coacervado. Tá? Então é uma evidência de que essa teoria está correta. Mas a gente tem uma outra teoria, que também é aceita por alguns cientistas, que é a autótrofa. O que essa teoria diz? Que o primeiro ser vivo, ele era autótrofo. A outra dizia que ele era heterótrofo. Aqui então diz que ele produzia o próprio alimento, mas não é por fotossíntese, é por quimiossíntese. Gerou bastante energia, aí surgiram mais tarde os seres heterótrofos, mais tarde a fotossíntese e assim por diante. Qual que é a principal diferença entre essas duas teorias, a autótrofa e a heterótrofa? O primeiro ser vivo. A heterótrofa não produzia o próprio alimento. Do que ele se alimentava então? Fazia fermentação com as coisas que estavam disponíveis para ele naquela água, naquele mar que ele vivia, tá? Já essa outra hipótese, a autótrofa, diz que ele produzia o próprio alimento por quimiossíntese. Por que a outra é mais aceita e não essa? Porque um ser vivo, para fazer quimiossíntese ou fotossíntese, se fosse, tem que ser um indivíduo muito complexo, né? Tem estruturas muito complexas. Então essa teoria aqui não é tão aceita assim, porque pensa, o primeiro ser vivo já era tão complexo assim, a ponto de produzir o próprio alimento? E se ele era, por que modificou e virou heterótrofo depois? Não era mais vantagem ele continuar produzindo? Então tem várias coisas, né, que deixam essa teoria meio desacreditada. Mais um quiz, gente. Segundo a teoria heterótrofa, o primeiro ser vivo era como? E aí, gente, conseguiram? Pensaram? Então vamos relembrar aqui. Segunda teoria, heterotrófica. Opa, tô falando errado. Heterotrófica. Nossa, a professora tá enrolando a língua aqui hoje. Então vamos ver, qual é a sequência correta? Respiração aeróbia? Não tinha oxigênio, então não podia ser. Fermentação? Eles faziam fermentação? Faziam.
respiração aeróbia surgiu depois, mas espera aí, vamos pensar mais um pouco. Aqui, ó, fotossíntese, a gente também já sabe que não é, então a gente está em dúvida entre a B e a C. Fermentação, respiração aeróbia e fotossíntese ou fermentação, fotossíntese e respiração aeróbia? Essa aqui, né, gente? Fermentação, fotossíntese, porque só a fotossíntese é que liberou o oxigênio para a respiração aeróbia, tá? Então tem essa sequência lógica, você tem que pensar isso na sua cabeça, tá? Fotossíntese produz oxigênio. Então respiração aeróbia só depois do surgimento da fotossíntese, tá? Porque a atmosfera primitiva não tinha oxigênio. Mais um quiz. Entre as modificações que ocorreram nas condições ambientais de nosso planeta, algumas foram causadas pela própria atividade dos seres. Os organismos iniciais, ao realizarem a fermentação, determinaram uma grande alteração na atmosfera da Terra primitiva, porque nela introduziram o quê? O gás oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio ou o vapor de água? Facinho também, né, gente? Então vamos pensar lá, fermentação. O que a fermentação alcoólica, no caso, libera para a atmosfera? O gás carbônico. Então, a partir da fermentação, começou a jogar gás carbônico na atmosfera, tá bom? Opa, esse aqui era o nosso último quiz mesmo. Gente, então o que a gente viu na aula de hoje? A gente estudou, então, as hipóteses da origem da vida, tem que saber a diferença entre a abiogênese, que é que a vida surge de matéria bruta, a panspermia, que a vida veio do espaço, e a biogênese, que um ser vivo só aparece de outro ser vivo, certo? E a gente ainda viu a diferença entre o fixismo e o evolucionismo, que é importante também. Fixismo, a vida não muda, ela é imutável. E o evolucionismo, a vida evolui, ela se altera ao longo do tempo. Tranquila a aula de hoje também, né? Bem conceitual, mas bem tranquila. A partir da próxima aula, a gente vai entrar nas teorias evolutivas, né? Vai estudar Darwin, vai estudar Lamarck, então também bem bacana falar sobre essas teorias da evolução, vocês vão gostar.
Mas antes, gente, vamos só relembrar uma coisa. O que você tem que fazer agora que você terminou de assistir a aula? Que você já está com tudo fresquinho na cabeça. Entra lá no seu Google Classroom. Entra lá e já responde. Para quê? Para você confirmar a sua presença. Aproveita que está fresco na cabeça, não fica deixando para depois. Vai lá, responde a questão para ver que você entendeu mesmo e mostra, nossa, eu entendi essa matéria, né? Caso você não esteja acessando o Google Class, esteja buscando na sua escola, também não esqueça, gente, de sempre estar em contato com a equipe pedagógica, com a direção, com a secretaria, com o seu professor, para ver quando é que você tem que ir lá buscar esse material, né? Para entregar no prazo, para fazer tudo certinho também, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, que tenham gostado, e eu espero vocês na próxima aula com as teorias evolutivas.